esse assunto, para a gente continuar falando sobre esse assunto aí, dos nomes indicados por Lula, a gente conversa agora com um entrevistado que vai falar justamente sobre isso. Antes disso, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, foi escolhido para ser o próximo ministro da Fazenda. E para falar sobre este cenário, nós temos um entrevistado que a gente coloca na tela para vocês. Deixa eu pegar quem que é o entrevistado aqui, que estará com a gente. Ex-ministro Maílson da Nóbrega, é isso mesmo? Se eu não me engano, perfeito, já está na tela aí com a gente. Boa tarde a você. Muito obrigado pela participação. Boa tarde, Paula. Obrigado pelo convite. Perfeito. A gente está falando sobre esses nomes que foram colocados à mesa aí pelo governo do Lula nesses últimos dias, esses 5 nomes. Estamos falando de Fernando Haddad, inclusive. Queria que você fizesse uma análise sobre este nome colocado para o Ministério da Fazenda. Olha, Paula, muito se disse que o mercado financeiro ficou insatisfeito com os boatos de que o Haddad seria o ministro da Fazenda. Mas, na minha interpretação, isso significa uma restrição, uma rejeição à figura do Haddad, né? Todos o respeitam por sua experiência no governo, como ministro da Educação, como prefeito de São Paulo. Ele mesmo divulgou esta semana que ele foi um prefeito fiscalmente responsável. A prefeitura ganhou o grau de investimento durante o mandato dele. Ele divulgou também, alguns dias atrás, a sua tese de mestrado que ele cursou na USP, em que ele analisou a União Soviética, apontou erros, previu até, com alguma dose de acerto, que a União Soviética, a Rússia, né, depois do colapso, iria se tornar um país capitalista, né? Então, a preocupação não é com o Haddad, a preocupação é com as ideias do PT. Ou seja, aquilo que está por trás do partido, a capacidade que o PT tem de repetir erros e a dificuldade de reconhecer esses erros e, mais do que isso, entender as transformações que passaram pelo país, sobretudo no mercado financeiro, né? Se você olhar as declarações que têm sido feitas por pessoas do gabinete de transição, é um festival de gastos, né? É dinheiro para isso, dinheiro para aquilo, 15 bilhões para cá, 14 bilhões para cá. Hoje surgiu a ideia de uma bolsa internet, né? É como se a chegada do PT ao governo tornasse o orçamento federal flexível. E, pelo contrário, ele é muito inflexível. A rigidez orçamentária do Brasil é uma das grandes causas do risco percebido, né? Por quê? Hoje, neste ano de 2022, 93% dos gastos primários do governo federal se destinam a itens obrigatórios, pessoal, previdência, saúde, educação e programas sociais de transferência de renda, né? Uns não podem ser diminuídos porque a Constituição não deixa. Hoje, outros, como é o caso do Bolsa Família, não pode ser diminuído porque a sociedade não admite, não é? Então, se você olhar uma comparação mundial, esse grau de rigidez anda em torno de 40% a 60%. Em resumo, na média, os países dispõem de metade do orçamento para formular e executar políticas públicas pró-crescimento, pró-redução da desigualdade, pró-redução da pobreza, para estimular as atividades culturais, a ciência, a tecnologia, os investimentos em infraestrutura. O Brasil dispõe de 7, e vai ser 5, provavelmente, no próximo ano. Ora, um país que só tem 5% do orçamento para conduzir o governo, esse país não é viável. Vai para o brejo em algum momento, né? Porque daí veio o teto de gasto. O teto de gasto foi uma maneira de chamar a atenção para essa rigidez excessiva, né? E aí a percepção seria que o teto de gasto, que não é, como o PT diz, um programa para prejudicar os gastos sociais, para beneficiar banqueiro. O teto de gasto, pelo contrário, esse é um papel fundamental, melhorou a confiança no país, permitiu que a taxa de juros Selic chegasse a 2%, isso é uma consequência do teto de gasto, né? Só que a ideia por trás do teto é que a sociedade discutiria prioridades, o sistema político decidiria sobre essas prioridades que tornam o orçamento de uma rigidez excessiva. Isso não aconteceu,
né? O teto de gasto, portanto, ele não cumpriu a sua missão principal, que era induzir a sociedade, o sistema político, a rever esse grau de rigidez inédito no planeta, né? E como não aconteceu, nós temos que rediscutir tudo isso, certo? Então, essas ideias do PT assustam, porque elas resultariam, ou resultarão, se adotadas, no final das contas, numa dívida maior. E a dívida pública é o principal indicador de solvência do setor público, sua relação com o PIB. Não é? Na medida em que os mercados percebem que mais gastos significa a volta de uma situação que prevaleceu anteriormente ao teto de gasto, isto é, da Constituição de 88 até 2016, o gasto federal primário, assim excluídos os encargos financeiros, estavam crescendo em média 6% ao ano, enquanto a economia crescia 2,5%. O teto de gasto mudou essa lógica, não é? Mas só que ele não se sustenta como está, porque vai inviabilizar o funcionamento do governo. Para você ter uma ideia, no orçamento de 2023, que tem suas deficiências, deixou de fora muita coisa, a margem para gastos dentro do teto do governo federal é de apenas 99 bilhões de reais. Só que quando você soma os R$200 do Bolsa Família, que vão custar 52 bilhões, os R$150 para crianças até 6 anos, prometido por Lula, vão custar 18 bilhões, já são 70 bilhões. Vai haver aumento do funcionário público, até porque o judiciário já tomou a dianteira nisso aí. Eu acho que vai dar uns 40, 50 bilhões a mais de gasto. Nós estamos falando já em 120, já passou em 99. Portanto, o sistema é inviável, você tem que rediscutir tudo isso, né? Mas não, o que o PT está falando não é rediscutir, é propondo mais gasto. E, finalmente, se você me permite, tem equívocos, né? Figuras importantes do gabinete de transição declararam essa semana o seu apoio ao BNDES da época da Dilma, em que o Tesouro transferiu 10% do PIB para o BNDES distribuir com subsídios a empresas que nem precisavam disso, podiam se financiar no mercado de capitais e nos bancos, né? Isso deu um gasto que é maior do que o do Bolsa Família, ou seja, uma transferência de renda da sociedade para os grupos mais ricos dela mesma, que pode se financiar no mercado privado. Ora, não tem como defender a volta disso aí, certo? E tem como erros conceituais. Por exemplo, um deles falou que descapitalizar o BNDES. Não, descapitalizar, quem entende de finanças de empresa, significa reduzir o capital social da empresa. Isso não houve no BNDES. Houve uma devolução dos recursos excessivos que foram transferidos do Tesouro para o BNDES de maneira absolutamente justificável, porque o mercado de capitais começou a suprir a demanda por crédito de longo prazo. O BNDES passou a ter uma importância menor, e isso vai diminuir no futuro. A ideia que está com eles é aumentar a importância do BNDES. E, finalmente, saiu outra ideia, que eu diria de jirico, né, que é de reduzir, né, a taxa de juros de longo prazo, para permitir a volta do financiamento subsidiado para grandes empresas. Né? Ora, a TLP, a taxa de longo prazo, substituiu a TJLP, que tinha o mesmo nome. Qual era o problema da TJLP? Ela levava o BNDES a fazer empréstimo abaixo da taxa de mercado. E, com isso, o mercado de capitais não funcionava. Portanto, a TLP teve um efeito transformativo no sistema financeiro brasileiro, porque o mercado de capitais, como eu já mencionei aqui, passou a ser a fonte cada vez mais importante de crédito de longo prazo. As empresas brasileiras podem emitir debêntures e outros títulos com 10 anos, 15 anos de prazo. Portanto, não precisam mais do BNDES. O BNDES vai permanecer como um banco estatal necessário que supre falhas de mercado, isto é, financiar atividades que não são atrativas para o setor privado, até concedendo subsídios, né? Então, enfim, essa discussão nos coloca no mundo, né? Eu estou vivendo aquele mundo da Dilma, né? Que foi um desastre para o país. Certo? Então é hora de alguém pôr ordem nessa discussão, deixar para trás a volta de ideias que não deram certo. Que aparentemente para o senhor parecem ser um retrocesso, né?
É um retrocesso. Tem uma frase de um político francês, Talleyrand, que ele foi primeiro-ministro do rei Henrique XVIII, né? E ele dizia o seguinte: quando os Bourbons voltaram ao poder, os Bourbons franceses e espanhóis voltaram ao poder no século XIX, depois do banimento, ficaram 25 anos fora do poder, tiveram a sua monarquia restaurada. O que eles fizeram? Passaram a cometer os mesmos erros que os tinham levado ao banimento. E aí ele disse assim: eles não aprenderam nada, eles não esqueceram nada. É mais ou menos o que está acontecendo com o PT hoje. Portanto, tem que haver uma reversão dessas ideias equivocadas que têm circulado, Perfeito, particularmente no gabinete de transição. Hoje eu vi nos jornais que estão inventando um Bolsa Internet, né? Para pobres, até justifica. Mas é como se não tivesse restrição orçamentária, tivesse dinheiro para tudo. Tem alguém aqui do meu lado que quer participar muito dessa conversa? Então, professor Marcelo Suano, sua pergunta. Ministro, uma boa tarde, é um grande prazer falar com o senhor. E o senhor demonstra a diferença entre alguém que conhece o funcionamento da máquina, e eu lamento muito que o senhor não esteja aconselhando como organizar o país. É uma tristeza. Quando eu assistia a aula com a professora Lourdes Sola, sempre que nós íamos analisar alguma coisa sobre macroeconomia, sobre o país, a Lourdes dizia assim pra gente: primeiro vamos ler os artigos do Maílson. Com todo o respeito, desculpa, está falando de uma maneira informal, mas o que mostra a diferença. Eu vou fazer uma pergunta. Pelo que o senhor falou, se eu entendi corretamente, o senhor está dizendo: o teto é necessário porque isso mostra e dá credibilidade para o Brasil, para que nós possamos ter nessa credibilidade uma capacidade de atrair investidores, de dinamizar a sociedade para suprir aquilo que o Estado não deve fazer, porque o Estado tem que apenas preencher as falhas até que elas não existam mais e a sociedade será dinâmica. Mas se eu entendi bem o que o senhor falou, o senhor disse assim: manteremos o teto, o problema não está na existência do teto, mas naquilo que é obrigatório. Talvez a retirada dessa obrigatoriedade para dar maior capacidade para o governo trabalhar é que seja o necessário. Quais seriam os segmentos, setores que o senhor acha de onde deveria ser retirada uma certa obrigatoriedade? Isso viria por uma reforma administrativa? Olha, primeiro eu concordo inteiramente com essa análise. O teto precisa permanecer, e o grande desafio é reduzir gastos obrigatórios. Quais são eles? Pessoal, previdência, saúde, educação e programas sociais de transferência de renda, como o Bolsa Família. Como você vê, professor, não é fácil. Todos esses setores têm corporações muito fortes a defender, tem o direito adquirido dos servidores públicos. Aqui no Brasil se adquire direitos mesmo de forma ilegítima, tá certo? Por pressão corporativista, etc., né? E no caso da Previdência, ninguém vai aceitar que os aposentados e pensionistas possam ter redução na sua remuneração. Saúde e educação, a sociedade ainda não comprou, não é? Essa ideia. Pelo contrário, na educação, nós continuamos acreditando, equivocadamente, que a educação melhora se a gente gastar mais dinheiro. O Brasil está nessa toada faz 30 anos, e a gente investia 1,4% do PIB em educação, era muito pouco, agora investimos 6,3% do PIB, mais proporcionalmente que os países ricos. Os países da OCDE investem 5,8% do PIB em educação. Uma vez e meio que investe a China, que forma 100 mil engenheiros por ano, mandou um satélite para o lado oculto da Lua, está na vanguarda da tecnologia 5G e, portanto, isso só se faz com gente qualificada nas boas universidades chinesas, né, com 4% do PIB. Portanto, existe sim margem para a gente reduzir o gasto em educação como proporção do PIB e usar melhor os recursos, né? Nós temos desperdício de recursos, nós temos coisas corporativistas dentro desse programa. Por exemplo, o salário dos professores, nada contra os professores, eu acho que ele até deve ganhar bem, aumentam de acordo com a arrecadação. Então, o ano passado a arrecadação aumentou 30% por uma série de fatores que não vão se repetir, o salário dos professores foi ajustado de 30%. Não é assim que funciona numa economia razoavelmente organizada. Os salários, eles são reajustados em função da produtividade do trabalhador e da inflação, né? As pessoas ganham mais porque são promovidas, porque são mais produtivas, né? Então, esse realmente é um grande desafio, sabe? Fazer ou restabelecer
a viabilidade da gestão orçamentária do Brasil. O desafio é enorme, e não vai ser com ideias de aumento de gasto que a gente vai resolver esse problema. Pelo contrário, a tendência é agravá-lo. Professor Marcelo Suano, quer mais uma pergunta para a gente encerrar esse bate-papo? Eu fico até angustiado, porque realmente o quadro que se apresenta é de que parece que o aumento do teto do gasto, ou seja, existem duas teses, uma delas diz assim, não, nós não vamos romper o teto de gasto, o que nós queremos é romper com a regra de ouro e aumentar esse teto, como se isso fosse possível, como se dinheiro caísse do nada e como se o próprio Estado produzisse dinheiro. O Estado não produz dinheiro é a sociedade. Essa é a primeira coisa que me angustia, né? A segunda é aquilo que me parece, e pelo que a sua exposição, até fico constrangido quando o senhor me chama de professor, porque o senhor é aquela pessoa a quem os meus professores chamavam de professor. Então, por favor. Obrigado. Mas, pelo que eu entendi e pela maneira como está, o que o PT está fazendo, o que este governo que foi eleito está fazendo, é exatamente a única coisa que não poderia fazer: aumentar a máquina. Aumentar a máquina, e razão pela qual está precisando de mais dinheiro. Mas o dinheiro não vem do nada. Ou seja, para isso, como tem que manter aquilo que é obrigatório, vai ter que romper. Eu, particularmente, perguntaria para o senhor, é óbvio que isso não seria futurologia, mas o senhor acredita que neste quadro nós podemos ter uma perda de investimentos muito grande no país, apesar de ser um dos poucos países do mundo que possam sim receber investimentos de acordo com o quadro que nós estamos verificando, com as crises que existem no mundo, os problemas que estão acontecendo, doenças, ou seja, nós temos uma possibilidade, mas o senhor acredita que vai haver uma perda de investimentos para nós nesse futuro breve? Ora, se este governo, o presidente Lula particularmente, não for capaz de atacar essa questão da rigidez orçamentária, como disse o Armínio Fraga outro dia, nós vamos para o brejo, né? Porque vai ficar inviável. Vai ficar inviável, vai faltar dinheiro para ciência, tecnologia, saúde, por aí afora, né? Então, a minha esperança, minha expectativa é de que o Lula, no terceiro mandato, seja o Lula do primeiro. Até agora ele está sendo, pelas declarações que faz, pelo que sai do gabinete de transição, ele é uma mistura de Lula 2 com Dilma 1 e 2. Tá certo? Então, minha expectativa, minha esperança, meu desejo, digamos assim, é que o presidente Lula, ao assumir, ele vire o Lula do primeiro mandato. Um presidente pragmático, responsável, que abandonou as ideias equivocadas do programa do PT. O programa, até o título do programa assustava, era uma ruptura necessária. O que fez Lula, vamos usar a linguagem forte, jogou no lixo o programa do PT, do seu próprio partido, e prosseguiu a política econômica do Fernando Henrique, salvo no caso da privatização, que aí seria demais para o PT, tá certo? Não tem mais razão para ter empresa estatal no Brasil, mas o PT ainda acredita nisso, não é? Então, o que é que o Lula fez? Manteve o tripé macroeconômico, cumpriu as metas do acordo com o FMI, se comprometeu antes de tomar posse a prosseguir com o acordo do FMI, convidou um banqueiro internacional para ser o presidente do Banco Central, aprovou uma equipe de economistas liberais para assessorar o ministro Palocci, e no começo do governo, o governo como um todo tomou duas decisões muito duras, vale recordar. Primeiro, aumentou o superávit primário, o que significa um esforço de corte de gastos, e segundo, o Banco Central, na primeira reunião, aumentou a Selic para 26,5%, né? Eu espero que o Lula não seja aquele que ele está pintando ser nas declarações suas e daquelas que emergem do Gabinete de Segurança. Conversamos com o ex-ministro da Fazenda, Meisson da Nóbrega. Olha, conseguimos fazer o Marcelo Suano, nosso professor, ficar emocionado. Muito obrigada, professor. Agradeço a sua participação. Olha, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, professor, pela referência que fez. A Lourdes Solas é uma velha amiga e, por isso, generosa, tá certo? Mas, de qualquer forma, foi um prazer participar desse debate com vocês. Até a próxima.